on a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Boa noite, eu sou o Breno de Mello e hoje falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. Você verá as causas, as consequências e principalmente as grandes tragédias que levaram a este conflito. Olá, meu nome é Lars, eu sou um repórter do Clarim Diário. Hoje estou aqui de frente a uma das grandes fábricas que está tendo uma grande produção em massa de armamentos, tanto leve quanto pesado, para poder nos ajudar a vencer essa guerra contra a Alemanha e seus aliados. Em média, os Estados Unidos já gastou mais de 296 bilhões de dólares em armamento para seus aliados e para que dê um impulso para nós podermos vencer essa guerra. Acabamos de receber informações que a França e a Inglaterra estão se aliando para combater os nazifascistas. Os alianças do eixo acabam de ser confirmados também, que são a Alemanha, Itália e o Japão. Olá a todos que nos acompanham ao vivo. Eu estou agora entre as fronteiras da França com a Alemanha e hoje falarei um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial e suas causas. A Segunda Guerra Mundial está sendo um dos principais conflitos da humanidade e também um dos mais violentos de toda a história. A Segunda Guerra Mundial teve seu início há uns 2 dias atrás, no dia 1º de setembro de 1939, e com certeza terá seu fim no dia 2 de setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial está acontecendo entre os países aliados, que é a França e a Inglaterra, mas com certeza, posteriormente, entrará também a União Soviética e os Estados Unidos. E os países aliados estão lutando contra os países do eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. E dentre as causas, podemos dizer o nacionalismo exagerado por parte dos países do eixo. Mas enfatizarei um pouco mais sobre a Alemanha, no qual dizia e diz que ainda é um dos principais países do mundo, o maior, o mais bonito, um dos mais ricos, e que não há nenhum outro igual ou melhor. E juntamente a isso, Adolf Hitler massageava e massagia o ego da população alemã, dizendo que a raça ariana é uma das mais bonitas, a mais alta, a mais forte, e que nem outro lugar do mundo há uma raça igual ou melhor à raça ariana. E juntamente a isso, ao nacionalismo exagerado, também há o espírito de revanchismo criado através do Tratado de Versalhes. O espírito de revanchismo também existe a vontade do nacionalismo alemão de Adolf Hitler, que no princípio queria somente obter matéria-prima para o país, mas depois ele queria anexar outros territórios da Alemanha e juntar a raça ariana, que estava dividida em outros territórios, como por exemplo a Renânia, a Áustria e a Polônia. Outros países do eixo queriam fazer como a Alemanha fez com a Áustria antes da guerra, ou seja, anexar outros territórios ao seu território. Então o Japão anexou uma pequena parte da China e a Itália anexou uma pequena parte da África. E dentre as causas temos o gatilho, temos o ponto inicial, que é a invasão à Polônia, no dia 1º de setembro de 1979. O exército alemão invadiu a Polônia nesse dia. E antes que
ocorresse invasão alemã, o governo polonês assinou um tratado, um acordo com os governos da França e Inglaterra, que dizia se houvesse alguma tentativa de ataque por parte dos alemães. E assim começa o conflito que estamos vivendo agora e que deixará marcado na história da humanidade, né? Que até agora deixou milhares de pessoas mortas e com certeza deixará daqui a um tempo milhões de pessoas mortas. Com vocês aí no estúdio, Breno e Vitor. Primeiramente, vou falar sobre os campos de concentração, que, como todo mundo sabe, a Primeira Guerra foi uma das ocasiões em que mais ocorreu mortes no mundo, e os campos de concentração foi um dos grandes responsáveis disso. Primeiramente, vamos entender o que é os campos de concentração. São lugares militares, que os militares criaram para segregar todos aqueles que eram opositores às suas ideias, judeus, e os que eram os inválidos, que são pessoas com deficiência, seja mental ou física, negros, entre outras pessoas. A vida nesses alojamentos era extremamente precária. Os 3 elementos básicos para qualquer ser humano sobreviver, que são saúde, higiene, alimentação, era extremamente precário. Para começar, a saúde, onde eles viviam era todo mundo muito amontoado e era muito sujo. Isso desenvolvia várias doenças e infecções de bactéria, entre outras coisas. Também, por conta do frio, a vestimenta deles era muito ruim, eles acabavam pegando resfriados e também morria bastante por isso. Outra questão, a alimentação era apenas uma vez no dia e eles recebiam apenas pão, que vinha muitas vezes com serragem, por ser muito mal feito, uma sopa e um pote de margarina. Essa era a alimentação deles do dia. E eles tinham que sobreviver com só isso e trabalhar por várias horas por dia. Na questão de higiene, eles tinham o direito de tomar banho apenas uma vez ao dia e eram com sabonetes extremamente ruins, que prejudicavam muito a pele, porque esses sabonetes eram extremamente ácidos ou básicos. Isso tirava toda a oleosidade da pele, que protege, e causava muita infecção na pele. Em Auschwitz, como eu disse anteriormente, foi um dos principais, e tem vários relatos sobre pessoas que sobreviveram, que falavam como era a situação lá naquele campo de concentração. Primeiramente, para eles irem para lá, eles juntavam 50 pessoas em apenas um vagão de trem e viajavam por 4 dias em pé, com frio e com fome. Isso fazia com que eles chegassem lá extremamente debilitados e que muita gente morria antes mesmo de entrar no campo de concentração. Quando eles chegavam, eles eram colocados para trabalhar em Auschwitz. Primeiramente, essa era a ideia, trabalhar. Só que conforme o tempo foi passando, eles começaram a exterminar a maioria das pessoas que estavam lá. Tanto que ao final da guerra, quando a Auschwitz iria ser libertada, os russos invadiram a Polônia, eles queriam matar o máximo possível e eles simplesmente, antes de ir embora, eles atiraram e tacaram na câmara de gás todo mundo que estava no local. De junho de 1944. Setor Cão Verde, praia de Omaha. Olha os buracos de morteiro! Direita e esquerda, cuidado!
Tá gravando? Tá. Boa tarde, eu sou o Sargento Eric, do 52º Batalhão de Infantaria, e me designaram a função de documentar essa guerra para vocês. Estamos aqui na Praia da Normandia, onde mais de 130 mil soldados acabaram de desembarcar e, infelizmente, muitos deles perderam a vida, pois os nazistas estavam muito bem armados, esperando por nós, mas graças ao apoio dos navios, que bombardearam grande parte das linhas inimigas, atrás dos bunkers e da areia, onde nós estávamos, nós conseguimos concluir com vitória essa batalha. Agora nós vamos rumo a Paris, tentar libertar a França de vez do nazismo. Esperamos que não percamos mais grandes amigos, igual perdemos aqui hoje, mas com fé em Deus, tudo vai dar certo. Olá, eu sou Victor Lameirão e agora vamos falar sobre a entrada da União Soviética, um dos principais participantes da Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética, ela primeiramente teve um tratado junto com a Alemanha no início que a guerra se iniciou, em 1939. Era um tratado de não agressão proposto por Adolf Hitler, de que ela não deveria invadir suas tropas. Além de que a União Soviética teve uma coparticipação com a Alemanha na invasão à Finlândia, em 1939, no começo da guerra, em busca de dividirem recursos, e suprimentos, principalmente. Após isso, Adolf Hitler quebrou esse tratado, iniciando assim a Operação Barbarossa, que é a invasão da Alemanha nazista contra a União Soviética. Isso se iniciou em 22 de junho de 1941, dando assim a entrada oficial da União Soviética. A Operação Barbarossa foi um fracasso para Adolf Hitler. A União Soviética tinha um exército muito poderoso e também muito numeroso, o que deu uma vantagem somada com a técnica que eles utilizaram da devastação das terras deles. Ou seja, enquanto os alemães avançavam as suas tropas, os soldados que ali viviam já retiravam todos os alimentos, matavam os animais e devastavam as terras mesmo para não houver nenhum suprimento ou suporte para os alemães. Além do extremo frio que a Rússia tinha, em Stalingrado, por exemplo, que dificultou bastante o avanço dessas tropas alemãs. Com isso, a União Soviética, depois de 1943, 44, ela começou a avançar drasticamente contra a Alemanha, visto que o Império Nazista tinha várias frentes, tanto na Itália quanto na França e até mesmo na própria Alemanha. Naquela época, o exército de Hitler já estava bastante devastado, já estava bastante precário comparado ao início da guerra, obviamente, e enquanto os de Stalin estavam prontos para um novo combate a todo momento. Outro fator que foi responsável por muitas mortes, milhares, na Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas. Primeiramente, vamos entender como elas surgiram. Albert Einstein e Heisenberg, dois físicos alemães, eles estudaram o átomo por volta do século XX e descobriram a estrutura dele. Isso possibilitou que eles pudessem fazer fissão e fusão do átomo, que seria separação e junção. E isso dava o poder de criar bombas que devastavam áreas extremamente grandes e com um poder muito avassalador. Nos Estados Unidos, Einstein, junto com Leo Szilard, tentou parar a ideia de criar bombas, porque eles sabiam o poder que isso tinha e que poderia destruir o mundo inteiro com esse poder nas mãos. Porém, o grande chefe militar obrigou o físico Robert Oppenheimer a trabalhar e desenvolver as bombas Fat Man e Little Boy, que foram as responsáveis pela explosão de Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 de agosto e 9 de agosto de 1945. A guerra estava praticamente finalizada, Hitler havia se suicidado, porém, os Estados Unidos ainda tinha uma grande revolta com o Japão, porque
eles enviaram vários aviões em missões kamikazes, que são conhecidas, que são os homens que pilotavam os aviões, eles se jogavam dentro dos aviões, dentro das bases estadunidenses, com o intuito de destruir a base. Essa ocasião ficou conhecida como Pearl Harbor, que é o nome da base que foi destruída por eles. Olá a todos que nos acompanham. Hoje falarei sobre os movimentos finais da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, deixou milhares de mortos, incontáveis feridos e redefiniu o equilíbrio do poder mundial. As principais consequências deste conflito foram a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo e o surgimento da ONU. Entre os fatos que marcaram os meses finais da Segunda Guerra Mundial, podemos destacar a morte de Mussolini, dia D, e o uso de bombas atômicas sobre o Japão. Após o ano de 1942, a grave derrota na Batalha de Stalingrado custou a vida de milhares de soldados alemães. Nos dias 6 e 9 de junho de 1945, o lançamento de bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki determinou a morte de milhares de civis japoneses. Mediante tal ação, a Segunda Guerra Mundial chegava ao seu fim com a assinatura da rendição nipônica em 2 de setembro de 1945. 3 dias após o ataque da segunda bomba atômica, o Japão se rendeu no dia 12 de agosto de 1945, dando assim o fim à Segunda Guerra Mundial. Um conflito que ficou marcado para sempre na história da humanidade e nos lembrando que nunca devemos cometer o erro novamente. Eu sou Victor Lameirão e boa noite.